Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do canal no Q-Concursos, o canal onde você sabe que pode estudar todos os dias, 24 horas se assim desejar, todos os dias da semana, de sábado a sábado ou de domingo a domingo, como você preferir. Meu nome é Ariadne, eu sou professora de Direito do Trabalho aqui do QC e hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema muito interessante. Quem sabe a aula fica até engraçada, como assim? Porque a gente vai falar dos artistas e dos técnicos em espetáculos e diversões. Então, vai ser um tema bem agradável para a gente vai conhecer a jornada de trabalho dessas pessoas, porque é diferenciado. A gente até falou isso em umas aulas anteriores, mas vamos esmiuçar a lei que rege essa categoria profissional. Beleza? Vamos ver até que tem uma NR que pode ser aplicada a ela. Sim, na prática tem uma NR também. E você que está se preparando aí para o CNU, para o concurso do AFT, já adquiriu os cursos lá na plataforma do Q-Concursos? Faça uma assinatura ilimitada, melhor dizendo, do Q-Concursos, tá? Com uma super promoção lá no site. E se você usar o meu cupom de desconto ARI5, você tem 10% de desconto até o fim do carnaval. Sim, você não ouviu errado. 10% de desconto usando o meu cupom no final da compra. Quando você for finalizar, você insere o cupom ali e tem mais 10% de desconto. Muito bom, né, gente? Bora lá, bora gabaritar tudo. Ó, como eu sempre faço, eu vou colocar na tela aí pra vocês o meu Instagram, né? Ariadne_DZ, para quem quiser me seguir lá no Insta, tá? Então, o tema da aula hoje é trabalho do artista e do técnico em espetáculos e diversões, beleza, gente? Então, primeiramente, vamos falar aí da legislação específica aplicável a esta categoria profissional. É a Lei 6.533 de 78. Olha como essa lei é antiga, pessoal. É uma lei de 78. Ela que regulamenta as profissões de artista de técnico em espetáculos e diversões. E essa lei ela foi regulamentada por este decreto 82.385 de 78 também. A gente vai ver também um pouquinho sobre ele. E também outras normas que são aplicáveis aqui a esta categoria, como a CLT, a Lei do Audiovisual e a Lei de Incentivo à Cultura, Lei 8.313 de 91. Certo? Pessoal, coloquei na tela para vocês quem é o artista. Mas, afinal de contas, quem é o artista, né? O artista, segundo o artigo 2º, inciso 1º desta lei que a gente vai tratar hoje, é o profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza para efeito de exibição ou divulgação pública através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. Está lá no artigo 2º da lei, logo de cara, a gente já encontra a definição do artista. E quem é o técnico em espetáculos de diversões, pessoal? É o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, participa individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente a quê? A elaboração, ao registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções. Veja, o artista é a pessoa que entra no meio de campo mesmo, né? E o técnico é aquele que vai operar tudo lá por fora. Certo, gente? Falando nisso, tem uma NR que eu mencionei que pode ser aplicada aí a essa categoria dos artistas, né? Artistas profissionais, que é a NR 35, pessoal. Trabalha em altura. Sabe aqueles dublês de filmes que a gente vê pulando de prédio em chamas e tal?
essa pessoa tem um risco na profissão dela, né? Então, a NR35 fala sobre o trabalho em altura. E também ela se aplica a todos os trabalhadores que participam de serviços de ensaio, treinamento, simulação de situações de emergência, incluindo aí, né, os atores, além dos dublês que eu falei, os figurantes e os técnicos. Técnicos em espetáculos de diversões também tem a NR aplicada quando ele vai mexer lá em altura, né, sonoplastia, iluminação, nos cenógrafos, etc. Beleza? E aí a gente viu que, de acordo, aliás, a gente viu não, a gente vai ver agora, né? Que, de acordo com aquele decreto que eu falei para vocês, que regulamenta a lei dos artistas profissionais, o decreto 82.385 de 78, o manequim, sim, está sim no decreto, tá? O manequim ou modelo é equiparado ao artista também, então a lei vai incidir também sobre ele, tá bom? Beleza? Vamos dar exemplo aqui de artistas, né? Então pode ser um ator, um cantor, um músico, um dançarino, um palhaço, etc. Todos esses são considerados artistas, tá? E os técnicos em espetáculos de diversões? Pode ser o sonoplasta, o iluminador, o cenógrafo, o maquiador, o operador de câmera, todas as pessoas que trabalham ali na parte de trás, digamos assim, né? No backstage, digamos assim. Tá bom? Aí, gente, vamos voltar para o slide. A gente vai ter uma outra informação importante sobre esse tema. Olha lá. Registro profissional. Como que é feito esse registro? Como que ele como que ele está na lei, né? A primeira informação é que ele é obrigatório, pessoal. Ele é obrigatório. O exercício das profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões requer o registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, onde vocês atuarão, auditores fiscais, né? Nas delegacias regionais do trabalho, Ministério do Trabalho. E ele tem validade em todo o território nacional. Está lá no artigo 3º. Aplicam-se as disposições dessa lei às pessoas físicas ou jurídicas que tiverem a seu serviço os profissionais definidos no artigo anterior, que é a que a gente definiu, os artistas e os técnicos, para a realização de espetáculos, programas, produções ou mensagens publicitárias. Aplicam-se igualmente as disposições dessa lei às pessoas físicas ou jurídicas que agenciem a colocação de mão de obra de profissionais, artistas e técnicos, tá? E é obrigatório, de acordo com o artigo 4º e 5º, as pessoas físicas ou jurídicas de que trata este artigo anterior deverão ser previamente inscritas no Ministério do Trabalho. E o exercício das profissões de artista e de técnico em espetáculos requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho, qual terá validade em todo o território nacional. Certo até aqui? Mas será que isso é aplicável a todo mundo, todos da categoria? Ou existem exceções? Existem, né? Como toda regra tem exceção, né, gente? A gente vai ver o artigo 5º e o artigo 6º, que isenta os técnicos que prestam serviços a empresas de radiodifusão. E também estabelece requisitos e procedimentos para registro na Delegacia Regional do Trabalho. Claro, tem que ter requisitos e procedimentos para esse registro. Não pode ser oba-oba, vai lá e vou registrar. Tem todo um trâmite legal para fazer isso. Agora, veja o que eu falei, eu vou repetir. Os técnicos em espetáculos de diversões que prestam serviços a empresas de radiodifusão, de novo, os técnicos em espetáculos de diversões que prestam serviços à empresa de radiodifusão não estão incluídos nesta lei, não são regidos por essa lei. É uma exclusão da própria lei. A lei não quis incluir essas pessoas. Então, os técnicos que prestam serviço para empresas de radiodifusão. Beleza? Isso está lá no artigo 5º da lei.
Bora lá? Deu para entender? Então é uma exclusão que pode virar uma pegadinha na prova. Então vamos ficar muito atento a isso, tá, pessoal? Certo? Documentação para registro. Qual é a documentação? Pessoal, vocês, como auditores fiscais do trabalho, vão ter como uma das funções verificar a documentação adequada para o exercício profissional dessa categoria. Então, é por isso que eu coloco esses pontos na aula para vocês. A gente vai ter que saber, porque às vezes pode nem cair na sua prova. Eu acho que vai cair, mas pode nem cair na sua prova. Mas na sua vida prática você vai precisar saber ipsis literis, tá? Ao pé da letra o que você precisa, o que a pessoa responsável precisa te mostrar para você não o quê? Não multar aquela empresa, né? Não multar aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física empregadora. Certo? Legal? Vamos ver a documentação então. Documentação para o registro, tá no artigo 7º. Qual é a documentação? E aqui, tô frisando de novo, porque eu já vi caindo em prova, tá? Eles cobram mesmo essa documentação, beleza? Se eu fosse chutar uma questão de prova que caísse esse tema do artista, eu ia chutar esse artigo 7º aqui, viu, gente? O que ele precisa ter, então? Diploma de curso superior de diretor de teatro, coreógrafo, professor de arte dramática ou outros cursos semelhantes reconhecidos na forma da lei, ou diploma, veja que é ou aqui, hein? Ou diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de segundo grau de ator, contra-regra, cenotécnico, sonoplasta ou outras semelhantes reconhecidas na forma da lei, ou ainda atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato representativo das categorias profissionais e, subsidiariamente, se não tiver isso aqui, pela federação, aliás, se não for o sindicato, pela federação respectiva, certo? Tem uma observação na lei que eu coloquei também, que é importante a gente saber que a entidade sindical é que deverá conceder ou negar o atestado mencionado no prazo de 3 dias úteis. Veja, super exíguo, né? Ela deverá conceder ou negar esse atestado no prazo de 3 dias úteis, podendo ser concedido o registro, ainda que provisório, se faltar manifestação da entidade sindical neste prazo. Da decisão da entidade sindical que negar a concessão do atestado, caberá recurso para onde? Para o Ministério do Trabalho, até 30 dias a contar da ciência. O que quer dizer isso, gente? Que o sindicato é ele quem vai conceder ou negar esse atestado, beleza? É o sindicato que faz isso. E ele tem 3 dias úteis para fazer isso. E aí pode ser concedido o registro, mesmo que provisório, né? Beleza. E aí, gente, se o sindicato resolve que ele vai negar a concessão do atestado, cabe recurso para o Ministério do Trabalho a contar da ciência. Tá bom? Beleza? Certo até aqui? Tranquilo? Então tá, vamos ver o contrato de trabalho, como é feito esse contrato de trabalho dos artistas e dos técnicos em diversão. É um contrato, já adianto, peculiar. Ele tem jornada especial. Nós tivemos uma aula aqui no canal só de profissões com jornadas especiais que vão cair na sua prova, porque está no edital. Bloco 4, eixo temático 5. Então, gente, se você perdeu essa aula, vou falar aqui de novo. Lá no meu Instagram, Ariadne_DZ, eu fiz uma playlist com todas as aulas para a FT. Se você for no meu perfil, você vai ver nos destaques uma bolinha com escrito aulas. Você clica lá e aí você vai ver um link, você clica nesse link, tem todas as aulas que eu já gravei até hoje para a FT e as que eu ainda estou gravando aqui com vocês. Beleza? Então é só acessar lá e procure por uma aula de categorias profissionais com jornadas especiais. Joia? Essa aqui é uma delas que eu abordei lá também, bem rapidamente. Aqui a gente está esmiuçando, mas lá eu também falei. Lá tem um compilado de quase todas, não todas, né? Ainda faltaram várias, porque a gente tem 1 hora de aula, não dá para falar de todas. Mas tem bastante conteúdo lá, beleza?
Bora lá, contrato de trabalho. Como é que é esse contrato? Esse contrato tem que ser formal, por escrito, padronizado. Padronizado por quem? Pelo Ministério do Trabalho, tá? Pelo Ministério do Trabalho. Esse tipo de contrato de trabalho, então, ele é visado pelo sindicato da categoria profissional e subsidiariamente pela federação, porque se o sindicato falhar neste ato, a federação vai subsidiá-lo aí, ela que vai visar o contrato. Isto é uma condição para registro no Ministério do Trabalho. Tem que ter esse aval aqui do sindicato ou subsidiariamente da federação. Beleza? E a padronização é de acordo com o Ministério do Trabalho, a regulamentação do Ministério do Trabalho, certo? Fiz algumas observações, pessoal. 1. A entidade sindical deverá avisar ou não o contrato no prazo máximo de 2 dias úteis, findos os quais ele poderá ser registrado no Ministério do Trabalho se faltar a manifestação sindical. Só um adendo aqui, vem para cá. Pessoal, lembra que eu falei no outro slide que o sindicato ele tem 3 dias para dar o atestado para o profissional. Aqui a gente está falando de visar o contrato de trabalho. São 2 dias, então são 2 prazos diferentes aqui que a gente precisa ter em mente para não se confundir na prova se cair uma questão sobre prazo. Porque, querendo ou não, esses Gran Rio, às vezes, cobra essas questões chamadas de questões decorebas, né, gente? Então, para a gente ficar bala nesse assunto, não confundir esses 2 tópicos, tá? O sindicato tem 3 dias para conceder o atestado e 2 dias para avisar o contrato de trabalho, certo? Joia? Bora! E aí, da decisão da entidade sindical que negar o visto, vai caber recurso para o Ministério do Trabalho, tá? Então, gente, ele pode visar ou não, ele pode muito bem falar assim, não, eu não vou porque esse contrato aqui tá tudo errado. E aí cabe esse recurso para o Ministério do Trabalho, tá bom? Que é o órgão aí superior da categoria. Que vai fiscalizar as regras aqui, né? Os documentos, os contratos, tá bom? O que mais que precisa ter obrigatoriamente no contrato de trabalho, gente? Requisitos obrigatórios legais. A lei traz uma série de requisitos que precisam estar constantes aí do contrato de trabalho, tá bom? E são eles, então, qualificação das partes contratantes, mas é claro, né, eu preciso ter as partes que estão contratando, quem é o empregador, quem é o empregado, né? Prazo de vigência, natureza, prazo de vigência, vamos parar um pouquinho aqui. Prazo de vigência, por que esse é um requisito do contrato de trabalho? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que o contrato de trabalho do artista ou do técnico pode ter prazo determinado. Não precisa ser necessariamente indeterminado, mas a gente vai ver isso já já. Então, prazo de vigência, natureza da função profissional, com definição das obrigações respectivas, título do programa, espetáculo ou produção, ainda que provisório, com indicação de personagem nos casos de contrato por tempo determinado. Olha ele de novo aqui. Contrato por tempo determinado. Locais onde atuará o contratado, inclusive os opcionais. Por quê? Porque a gente vai ver também mais para frente que se o empregador, né, pedir para que esse empregado, esse prestador, for trabalhar em um local que não está no contrato, ele vai ter que arcar com todos os custos, mas a gente vai ver também mais para frente. Jornada de trabalho com especificação do horário e intervalo de repouso, remuneração e sua forma de pagamento, disposição sobre eventual inclusão do nome do contratado no crédito da apresentação, cartazes impressos e programas, dia de folga semanal, ajuste sobre viagens e deslocamentos, tem que constar no contrato também, período de realização de trabalhos complementares, inclusive dublagem, quando posteriores à execução do trabalho de interpretação objeto do contrato,
Quais desses requisitos obrigatórios vocês acharam mais peculiar para constar num contrato, gente, na opinião de vocês? Quais desses requisitos, assim, que... Puxa, que estranho colocar isso aí num contrato de trabalho, né? Normalmente são cláusulas, qualificação das partes, né? Local da prestação de serviço. É o número da CTPS, né? Olha lá de novo. Número da carteira de trabalho e previdência social, CTPS, tem que constar no contrato de trabalho. Porque essa pessoa vai ter a CTPS anotada também, né, gente? Não vamos esquecer disso, tá? Cláusulas específicas do contrato de trabalho. Quais são as cláusulas específicas? Coloquei aqui, mas antes da gente ver cada uma, deixa eu falar um negócio para vocês, olha só. Essas cláusulas específicas, elas visam garantir os direitos e limitações específicas dos profissionais envolvidos e também estabelecer condições, né, sobre as quais podem exercer as suas atividades de forma justa e equitativa, tá? Então, a primeira delas é a cláusula, vamos ver lá na tela, de exclusividade. Olha lá. A primeira é a cláusula de exclusividade. O que quer dizer essa cláusula de exclusividade, gente? Ela está no artigo 11 da lei, tá? Que a gente está tratando aqui. Essa cláusula vai estabelecer que o artista ou técnico em espetáculos de diversões não está impedido de trabalhar para outro empregador em uma atividade diferente, tá? Daquela estipulada no contrato dele. Não vai trabalhar na mesma, tem que ser diferente. Aí tudo bem, tá? Ele pode trabalhar nas duas. Desde que em outro meio de comunicação e desde que não prejudique o empregador com quem ele assinou aí a cláusula de exclusividade. Vamos voltar para a tela? Vou anotar aqui para vocês artigo 11, tá? Artigo 11 da lei. Beleza? Dá para ver que é 11, né? Ficou feio, né, gente? Cadê a borracha? Vamos escrever de novo mais bonitinho. Nossa, bem melhor, hein? Certo? E o próximo, então, é a cláusula de substituição e serviço eventual. O que é isso? Vem aqui comigo. O que é essa cláusula de substituição e serviço eventual? Tá no artigo 12. Essa cláusula vai permitir que o empregador utilize um profissional substituto mediante uma nota contratual por até 7 dias consecutivos. Por até 7 dias consecutivos, tá? Ou para serviços caracteristicamente eventuais. Mas há restrições quanto ao tempo de recontratação desse mesmo profissional, tá? Olha só, eu vou falar para vocês o que fala, então, esse artigo 12. O empregador poderá utilizar trabalho de profissional mediante nota contratual para substituição do artista ou do técnico em espetáculos de diversões, ou para prestação de serviços caracteristicamente eventual, por prazo não superior a 7 dias consecutivos, vedada a utilização desse mesmo profissional nos 60 dias subsequentes, por essa forma pelo mesmo empregador. 7 e 60, dois prazos que a gente tem no artigo 12. Vou marcar aqui, artigo 12, que fala da substituição. 12 da lei, tá? Prazos aqui, né? 7 dias consecutivos. E 60 dias subsequentes. Beleza, pessoal? E a próxima cláusula? Não podia ser diferente, né? Seção de direitos autorais. Tá no artigo 13. É uma sequência. Gente, seção de direitos autorais, ela
proíbe a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais, certo? Proíbe nesse caso. Os direitos autorais e conexos dos profissionais são devidos a cada exibição da obra. Então, essa cláusula vai proibir a cessão ou promessa de cessão desses direitos autorais decorrentes da prestação de serviços profissionais. Certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Agora a gente vai entrar na parte pesada da aula, que nem é pesada, vocês vão ver. Olha lá no slide. Jornada de trabalho. Isso aqui eu coloquei em negrito as partes mais importantes, porque se tem algo que faz a pessoa se confundir na hora da prova, é acertar numerinho, né, gente? Essa decoreba chata que a gente precisa saber, infelizmente, né? Olha lá, jornada de trabalho. Para os setores de radiodifusão, fotografia e gravação, ele vai trabalhar 6 horas diárias com limitação de 30 horas semanais. Radiodifusão, fotografia e gravação, 6, 30. Cinema, inclusive publicitário, quando em estúdio, 6 horas diárias. Teatro, a partir da estreia do espetáculo, terá a duração das sessões com 8 sessões semanais. Então, começa a contar a partir da estreia do espetáculo. E aí é o prazo, o limite das sessões, tá? Com 8 sessões semanais. Circo e variedades, 6 horas diárias, 36 horas semanais. Dublagem, 6 horas diárias, com limitação de 40 horas semanais. Então, veja, gente, que dessas categorias aqui, profissionais, a dublagem é o que pode ficar mais tempo lá, 40 horas semanais. Beleza, gente? Então, vamos fixar dublagem, 6 horas, 40 horas semanais. A radiodifusão é até 30 e o circo e variedades até 36. Beleza? Só o teatro aí que vai obedecer a duração das sessões, tá bom? Com 8 sessões semanais. Joia, pessoal? Certo? Até aqui? Tudo bem? Pessoal, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Muita gente vai lá no direct me perguntar dos materiais. Então, assim, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição, tá? Tem um link do Google Drive. Você clica nesse link, vai aparecer o nome de todos os professores. Você clica no meu nome, Ariadne, tá? Aí vai ter lá 2024, mês de fevereiro, aí você vai achar o material da aula de hoje. Beleza? Pra você revisar antes da prova, né? Bater o olho e dar aquela revisada um pouco antes da prova. Ah, esqueci um prazo. Vou lá no material da professora e olha, tá bom? Esse material é bem legal, o pessoal tá gostando, né? Já vieram me dar uns feedbacks lá e eu fiquei muito feliz, tá? Porque a gente faz com muito amor e carinho, tá bom, pessoal? Então, bora. Próximo. Muito importante. A jornada normal será dividida em 2 turnos, nenhum dos quais poderá exceder 4 horas. Então, o limite é 4 horas por turno, beleza? Respeitado o intervalo para descanso e alimentação, né, da CLT. Nos espetáculos teatrais e circenses, desde que a sua natureza ou tradição o exijam, o intervalo poderá, em benefício do rendimento artístico, ser superior a 2 horas. Quando? Nos espetáculos teatrais e circenses, tá? Desde que exijam aí a sua natureza e sua tradição. Se não, não, hein, gente? Será computado como trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição. Olha lá, aqui pela lei do artista profissional, o tempo à disposição é remunerado, será computado como trabalho efetivo, né? A contar de sua apresentação no local de trabalho, inclusive o período destinado a ensaios, também é remunerado, gente. Gravações, dublagens, fotografias, caracterização e todo aquele que exige a presença do artista. Olha lá outra palavra para vocês lembrarem. Quando que vai ser remunerado esse tempo à disposição? Todo tempo em que exige a presença do artista. Beleza?
Precisou dele para tirar uma foto? Vai ser tempo à disposição. Precisou dele para fazer uma dublagenzinha num trecho do filme lá que ficou ruim? Vai ganhar também por isso, tempo à disposição, tá? Assim como destinado à preparação do ambiente, em termos de cenografia, iluminação, montagem de equipamento. Enquanto a pessoa estiver lá, vai ser tempo à disposição, tá? Porque é uma lei especial, gente. Aqui é uma lei especial, não vai aplicar a CLT aqui porque tem um artigo na própria lei regulando diferente, tá? Para o artista, integrante de elenco teatral, a jornada de trabalho poderá ser de 8 horas, durante o período de ensaio, respeitado o intervalo previsto na CLT. Então, a pessoa que trabalha lá, que é parte do elenco teatral, a jornada dele vai poder ser até 8 horas, tá? Durante o período de ensaio, certo? Mas tem que respeitar o intervalo. Nesse caso aqui é de 1 até 2 horas, tá bom? Acúmulo de funções. Acúmulo de funções. Pessoal, quem tá gostando da aula, dá aquele like no vídeo, né? Isso ajuda muito o professor. Já dá o like no vídeo, se inscreve no canal do QC, me segue no Instagram, Ariadne_DZ. Clica para ativar as notificações no sininho. Por quê? Porque toda vez que a gente tiver uma aula aqui, você vai ser avisado automaticamente. Aí você não perde a aula ao vivo, você pode participar junto com a gente no chat, tirar as suas dúvidas. É muito legal, beleza? Então vamos voltar pro slide. Acúmulo de funções. Pessoal, como é que vai funcionar aqui para o artista o acúmulo de funções? Ele vai ter um adicional de 40% pela função acumulada. E a base de cálculo é a função melhor remunerada, né? Então, o adicional vai ser de 40%. Aqui, gente, esse artigo específico da lei, ele é muito utilizado para analogias com outras profissões, porque o acúmulo ele não é regulado em nenhum lugar da lei, né? Só é regulado nessa lei aqui. E aí, muitas pessoas utilizam essa lei como subsídio para pedir acúmulo de função para outras categorias também. Legal, né? E aí, gente, será que ele pode acumular mais de 2 funções no mesmo contrato, o artista? Se sim, em que casos? Em que casos? Não pode. Será que ele pode acumular mais de 2 jornadas? Não. O artigo 22, vamos anotar aqui, artigo 22 da lei, 22 da lei, traz a informação de que na hipótese de exercício concomitante de funções dentro de uma mesma atividade, será assegurado ao profissional um adicional de mínimo de 40% pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada. E o parágrafo único fala que é vedada a acumulação de mais de 2 funções em decorrência do mesmo contrato de trabalho. É vedada a acumulação de mais de 2 funções em decorrência do mesmo contrato de trabalho. Se for o mesmo contrato, não pode. Se forem contratos diferentes, aí beleza. Aí cada um com seus problemas, como diz o ditado, né, gente? Beleza? Como que funciona o trabalho fora do local constante no contrato? A gente falou isso, né? A gente falou isso. O salário, as despesas de transporte e de alimentação e hospedagem vão correr por conta do empregador, quando esse empregador exigir que o seu trabalhador vá prestar serviços fora do local constante no contrato de trabalho. Lembra que a gente falou que um dos requisitos obrigatórios do contrato de trabalho é justamente o local que esse trabalho será prestado? Então, se for fora do que está ali no contrato, no papel formal ali, aí todas essas despesas como salário, transporte, alimentação, hospedagem vão correr por conta do empregador, certo? Certo. Vamos falar um pouquinho do contrato a prazo determinado, porque também tem bastante informação dele na doutrina, né? Porque tem algumas divergências aí. Mas a lei vai falar o seguinte pra gente, que a adoção pelas partes de um contrato por prazo determinado constitui uma mera faculdade. Isso não é a lei que fala, isso na verdade é a doutrina. É uma mera faculdade. Eu coloquei aqui para vocês no slide, né?
uma mera faculdade das partes. Não é uma imposição legal. Não tem nada na lei impondo que seja um contrato a prazo, tá? Esse contrato ele pode ser por tempo certo, termo certo, com data conhecida pelas partes para terminar, ou por termo incerto. Por exemplo, um contrato de temporada, espetáculo, etc. Tá? E aí é proibido rescindir esse contrato pelo empregado sem justa causa. Se ele o fizer, qual é a consequência? Indenização ao empregador pelos prejuízos causados, que não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Beleza? Se o empregado aqui, no caso, resolve rescindir esse contrato com o empregador, ele vai ter que ressarcir o empregador de forma antecipada, né? Se ele rescinde de forma antecipada, ele vai ter que indenizar o empregador por prejuízos eventuais que ele causar por essa rescisão antecipada, beleza? Que não pode ser maior daquela que ele teria direito nas mesmas condições, se fosse o empregador que rescindisse o contrato com ele. Certo? Beleza? Próximo. Punições e multas. Por que eu coloquei punições e multas aqui para vocês? Porque vocês serão os... Como é que fala isso? Os carrascos, né, que vão aplicar as multas. Brincadeira, gente, não vai ser carrasco não. Mas vocês, AFTs, são as pessoas que vão aplicar as multas quando constatarem alguma irregularidade nessa documentação. Vamos ver? Artigo 33 fala que as infrações ao disposto nessa lei serão punidas com multa de 2 a 20 vezes. Aqui fica fácil de decorar, porque é número 2, né? 2 a 20 vezes. O maior valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 6205 de 75, calculada a razão de um valor de referência por empregado em situação irregular. Beleza? Desculpem. Aqui, então, o que vocês precisam saber é que o valor da multa vai ser de 2 a 20 vezes o maior valor de referência previsto nessa lei aí. Mas em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, a fiscalização do AFT, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo. Beleza? Reincidência, embaraço, resistência à fiscalização. O empregador punido na forma do artigo anterior, enquanto não regularizar a situação que deu causa à autuação e não recolher a multa aplicada, após esgotados os recursos cabíveis, não poderá receber qualquer benefício, incentivo ou subvenção concedidos por órgãos públicos e nem obter a liberação para a exibição de programa, espetáculo ou produção pelo órgão ou autoridade competente. Não seria por menos, né, pessoal? O empregador vai lá, faz coisa errada, recebe uma multa e ainda pode continuar trabalhando normalmente, apresentando, liberando para exibição um programa, recebendo benefício, incentivo? Não, seria um prêmio para ele, né, fazer isso. Então, não é permitido. Beleza? Vamos fazer questão, gente? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas no fim dessa aula, ou vocês vão lá no Insta, pode me chamar, ou deixa nos comentários aqui depois que terminar a aula, pode deixar nos comentários que eu sempre vejo os comentários e tento responder, tá bom? Então, tranquilo, pode deixar lá, não tem problema nenhum. Ou lá no Insta, se vocês preferirem, tá? Vamos fazer uma questãozinha? Só uma informação aqui que eu esqueci de falar pra vocês, né? Pra gente fechar isso aqui com chave de ouro. Os artistas e os técnicos em espetáculos de diversões, que é esse que a gente tá vendo agora nessa aula, eles têm os mesmos direitos trabalhistas que os demais empregados. Então, ele vai ter a carteira assinada, ele vai ter férias, vai ter 13º, FGTS, todos os direitos igualzinho os demais trabalhadores, tá? Eles vão receber, em alguns casos, adicional de periculosidade, né? Como, por exemplo, os trabalhadores que operam com equipamentos de som e luz pode ter esse direito aí ao adicional de periculosidade, tá? Ele vai ter também os descansos que a gente viu, intrajornada, né? E o interjornada também.
Os artistas e técnicos, eles têm direito a um descanso de 11 horas de trabalho entre as jornadas também. Entre jornadas, tá? Dias. Beleza? E não vamos esquecer que as convenções e os acordos coletivos de trabalho super valem aqui também. Vocês não viram a importância do sindicato aqui, nessa aula que a gente conversou? Os artistas e os técnicos podem se sindicalizar, inclusive, para defender seus direitos, tá? E os sindicatos podem negociar convenções e acordos coletivos de trabalho que estabeleçam condições aí de trabalho específicas para essa categoria, certo? Bora fazer questões então? Vamos lá? Primeira questão na tela, vai. Sobre as cláusulas do contrato de trabalho dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões, de acordo com a Lei 6533 de 78, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O contrato não precisa conter cláusula relativa ao pagamento de adicional em caso de deslocamento para prestação de serviço fora da cidade ajustada? Nós vimos que precisa, né, gente? Precisa ter, sim, essa cláusula específica aí de deslocamento. Inclusive, a gente viu que o empregador vai ficar responsável por todas as despesas, tá? Beleza? Então, a primeira letra A é incorreta, porque essa cláusula relativa ao pagamento de adicional deve estar presente no contrato de trabalho, sim, tá? Letra B. É obrigatória a inclusão do número da carteira de trabalho e previdência social no contrato. Lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção nessa particularidade aqui dessa categoria profissional, porque precisa ter essa TPS inserida no contrato de trabalho. Então, aqui a gente já viu que a letra B é correta. Vamos ver as demais? Letra C. A cláusula de exclusividade impede o artista ou técnico de prestar serviço a outro empregador em qualquer atividade, mesmo em outro meio de comunicação. Pessoal, segundo a lei, a cláusula de exclusividade não impede o artista ou o técnico de prestar serviços a outro empregador, né? Se for em atividade diversa da ajustada no contrato de trabalho, lembra que a gente viu? Desde que em outro meio de comunicação e sem prejuízo para o contratante com o qual foi assinada aquela cláusula de exclusividade. Então, por isso que ela está incorreta. Toma cuidado, tá? Aqui tá mesmo em outro meio de comunicação. Se for outro meio de comunicação, não vai ter problema, beleza? Letra D. Não é necessário que o contrato estabeleça prazo de vigência? Com certeza é necessário, é um dos requisitos, cláusulas obrigatórias, tá? Um dos requisitos obrigatórios de constar no contrato. O prazo de vigência, vimos também. Letra E. Não é obrigatória a especificação da remuneração e sua forma de pagamento no contrato? Claro que é, né? Tanto a remuneração e a sua forma de pagamento são obrigatórias no contrato de trabalho. Então, realmente, de fato, nossa letra correta aqui é a letra B de bola. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a jornada de trabalho dos profissionais regidos pela Lei 6533. Então, ele quer jornada de trabalho. Aqui é aquela decorebinha que eu falei para vocês que pode ser que apareça na prova também, tá, gente? E aí? Alguém sabe? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. A ACES Gran Rio, gente, costuma trazer questões com 5 alternativas, tá? De letra A até a letra E. Então, eu criei essas questões aqui para vocês pra gente treinar no estilo da banca mesmo, tá? Vamos lá? A alternativa correta sobre jornada de trabalho. Vamos lá, letra A. A jornada normal de trabalho para os profissionais de circo e variedades é de 8 horas diárias, com limite de 40 horas semanais? Vimos que não, né? Vimos que a jornada normal de trabalho para os profissionais de circo e variedades é não de 8 horas, mas é de 6 horas diárias, com limite de 36 semanais. 6,36, circo e variedades. B. A jornada normal de trabalho para os profissionais de dublagem é de 8 horas diárias?
com limite de 44 horas semanais? Pessoal, não tem esse limite de 44 horas nessa lei, tá? O máximo aqui é de 40 horas, principalmente pro profissional da dublagem. É 40 horas o limite máximo. E o horário dele é de 6 horas diárias, não de 8, tá? Beleza? Letra C. Nos espetáculos teatrais e circenses, o intervalo pode ser superior a 2 horas, não necessariamente inferior? Porque aqui a C fala, nos espetáculos teatrais, o intervalo pode, em benefício do rendimento artístico, ser inferior a 2 horas. Não, né, gente? Não necessariamente inferior, né? Não pode ser inferior, ele pode ser superior. Então, por isso que a C também não conta. Não está correta, tá bom? Letra D. O trabalho prestado além das limitações diárias ou semanais previstas não é considerado extraordinário conforme a legislação? Ô louco, gente! Trabalho prestado além das limitações diárias ou semanais previstas, claro que é considerado extraordinário, né? Com certeza é considerado extraordinário, tá? Beleza? Justamente porque eles têm uma jornada especial, tá? Por ele ter uma jornada especial, a hora extra aqui é bem complicada, inclusive. Ele não pode fazer hora extra, mas se fizer, com certeza ele vai ser remunerado por isso, né, gente? Trabalho além das limitações diárias é considerado extraordinário, sim. Só sobrou pra gente a letra E, né? A letra E, a jornada de trabalho dos profissionais de radiodifusão, fotografia e gravação é de 6 horas diárias, com limite de 36 horas semanais. É isso mesmo? Gente, não tem alternativa correta aqui. Ou tem? Não tem correta nessa questão. Olha só que coisa. A jornada dos profissionais de radiodifusão é de 6 horas diárias com limite de 30 horas semanais. Olha só. Essa questão aqui deveria ter sido anulada, né? 30 horas semanais. Então, não tem uma resposta correta aqui. 30 horas semanais, beleza? Não 36. Não tem resposta correta. Vou escrever aqui. Não tem resposta correta. Na prova, caberia o quê? Recurso para anular essa questão. Joia? Porque essa questão aqui está sem resposta correta. Você vê que coisa? Isso pode acontecer. Pode acontecer tranquilamente numa prova de concurso. Como a gente já viu, quem presta concurso sabe que não é tão difícil de acontecer. Esperamos que não aconteça, claro. A gente espera sempre um certame rígido, né? Um certame sério, que leve a legislação a sério, as questões a sério, e vocês, concurseiros, a sério também. Mas pode acontecer. Beleza, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Tem bastante informação, né? Então, se ficar qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Insta ou deixar as dúvidas aqui também nos comentários do vídeo. E eu vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo dia, noite, tarde e bons estudos. Tchau, tchau!